Sabe, na vida, quando nós perdemos ou somos rejeitados, a gente não deve ficar fugindo o tempo todo. Porque é normal ter medo. É normal ter medo de perder novamente ou ser rejeitado. Mas tendo esse orgulho quebrado após uma derrota, orgulho esse que está em cacos no chão, assim como nosso próprio coração, você precisa simplesmente pegar tudo isso, juntar, mastigar, absorver e até mesmo se rastejar adiante, porque o importante é seguir em frente, independente da situação em que você se encontra. Blue Box, capítulo número 78. E aí galera do canal do Bando de Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um capítulo maravilhoso de Blue Box que trouxe mais uma lição de vida, moleque. Esse mangá é sensacional e eu digo uma coisinha aqui pra vocês. Algumas pessoas duvidaram do mestre do romance, mas quando ele está na área, não tem pra ninguém. Ele simplesmente acerta mais uma vez e todos os acontecimentos seguem tudo que Koji Miura me deixou aqui no telefone dizendo: Jojo, querido, eu vou fazer isso. Eu vou falar, eu sabia, papai, nós estamos em sincronia. Brincadeiras à parte, se eu acertei ou errei, não importa. Eu tô gostando bastante pra onde que a nossa autora maravilhosa está nos levando através dessa história. Bom, já vou agradecer a todo mundo que tá deixando o like, que está compartilhando, comentando e se inscrevendo no canal. E vamos para mais esse capítulo de Blue Box. Bom, gente, o nosso capítulo vai iniciar com o Taiki começando a partida contra o Haryu. O nosso capítulo vai mesclar entre a conversa do Kyo com a Ayami e do Taiki jogando contra o Haryu, seguido de uma conversa do Haryu desabafando pro Taiki e explicando o porquê ele não estava jogando com ele. E através dessa conversa e de todos os acontecimentos que se passaram ali no acampamento, o Taiki vai resolver tomar uma decisão. Primeiramente, o Taiki vai começar essa partida com o Haryu, certo? Só que logo na página seguinte, nós temos ali o Kyo tendo que ir acordar o Nishida, né? Porque o Nishida ainda está dormindo. E nesse meio de caminho, ele acaba encontrando com a Ayami. A Ayami ali que está super arrependida por ela ter se metido ali nos assuntos da Hina e do Taiki. Porque ela colocou o nariz dela onde ela não deveria. Se ela soubesse, por exemplo, que o Taiki já gostava de outra pessoa, ela não teria feito nada disso, e isso impediria que a Hina tomasse algum tipo de atitude com o Taiki, evitando assim o climão e tudo o que aconteceu, porque ela não acreditou que aquilo iria acontecer, que o Taiki daria um fora na Hina, e ela teve que presenciar ali uma cena muito tensa. É nesse momento que o Kyo acaba aparecendo, pergunta se tá tudo bem, se tá tudo legal, enquanto a própria Ayami fala assim: sai daqui, 4 olhos intrometido, não venha se intrometer onde você não é chamado, meu querido. Mas o Kyo é um cara esperto, ele já sacou tudo o que tá acontecendo e nem precisou conversar com o Taiki. Tanto que ele senta ali e pergunta pra própria Ayami: você tá assim por conta da Chono e do Taiki? É alguma relação ali com eles? E na hora ela vira pra trás e fala assim, nossa, com aquele olhar assim, né? Não foi um olhar 43 nem nada, olhar de apaixonada, mas ela tava surpresa pelo Kyo ter notado alguma coisa. E aí ele diz que ele já tinha percebido porque os dois estavam muito estranhos nos dias recentes ali, né? Alguma coisa deve ter acontecido, mas o Kyo não é aquele personagem intrometido como ela imagina, tanto até que ele não foi falar com o Taiki, ele não foi perguntar nada pra ele. Ele deixou as coisas como estavam. Então, como ele percebeu ali a estranheza entre a Hina e o Taiki, logicamente ele já notou que o Taiki deu a sua resposta. E aí o capítulo vai mesclar tudo isso com a partida do Haryu e do Taiki, onde o Haryu sempre vai se manter à frente do Taiki, mesmo que o Taiki ele tenha se esforçado pra caramba, tenha melhorado pra caramba. O Haryu ficou ainda melhor com a distância que eles tiveram ali de partidas, né, que eles acabaram não jogando juntos. E isso meio que deixa o Taiki frustrado, porque quanto mais o Haryu melhora, mais longe ele fica do Haryu. E isso é um sinal pra gente, porque quando ele vencer o Haryu, vai ser um momento super importante não só pro Taiki, mas vai ser um momento onde ele vai tomar alguma decisão com relação a Shinatsu. Além da que tem nesse capítulo, gente, ele vai tomar algum tipo de atitude a mais quando ele vencer o Haryu. Por isso, sempre percebam o que a narrativa da autora está fazendo. Vocês perceberam que o Taiki ele nunca derrota o Haryu, que nunca acontece nada? Quando ele vencer
vencer de fato o Haryu, vocês vão ver que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque uma vitória traz confiança, e trazendo confiança, o Taiki perde as suas inseguranças e toma mais atitudes. Bom, é nesse momento que chega o ônibus da Hina, a Hina ainda tá bem chateada, chega ali no ginásio, mas parece que não é o mesmo ginásio onde está o Taiki, e aí a gente vai trocar de cena pra conversa da Ayami com o Kyo, sendo que a Ayami não entende por que não deu certo, né? Uma pessoa que ama tanto quanto a Hina, que ela gosta tanto assim do Taiki, por que aquilo não deu certo? É uma menina bonita, é uma menina legal, eles se dão super bem como amigos, olha só, a Ayami mesmo percebeu, inconscientemente falando, que eles se dão muito bem como amigos, mas como eu disse pra vocês, a Hina gosta do Taiki, o Taiki vê a Hina apenas como amiga, ele começou a ver um pouquinho mais como mulher e tudo, assim e tal, porém, ele sempre manteve os seus olhos nela como amiga, ele não conseguia ver mais do que aquilo, não tinha uma relação do Taiki pra Hina, mas só da Hina pro Taiki, não era recíproco. E a Ayami também tá revoltada porque ela não sabia que o Hinota, como ela gosta de chamar, já gostava de alguém, já tinha ali um crush em alguém. E não é todo dia que você encontra uma menina como a Hina totalmente apaixonada, né? Então ela começa a ver que eles se davam tão bem como amigos, por que eles não se dariam bem como namorados, como potenciais parceiros românticos? E aí o Kyo ele fala, eu também penso assim. Então, inconscientemente falando, ela já percebia que eles se davam muito bem, mas só como amigos, porque é então que o Kyo fala, a Hina me mataria se eu dissesse isso, mas eles se dão muito melhor, eles se sentem muito mais felizes, eles estão muito melhor como amigos, né? É muito melhor eles como amigos do que parceiros românticos, porque o Taiki não sente a mesma coisa. O Taiki é o tipo de pessoa que quando ele tem um crush numa pessoa, ele corre atrás, assim como ele corre mais ou menos atrás ali da Shinatsu. Ele não costuma ser uma pessoa onde as meninas correm atrás dele. O Taiki não é aquele tipo popular que atrai todas as meninas para próximo dele. E sim, entre aspas, uma pessoa que não aparece na multidão e que corre atrás da pessoa de quem ele gosta. Assim como ele também corre atrás do objetivo de derrotar o Haryu. Perceberam isso? Isso faz a relação desse capítulo passar entre a conversa do Kyo e da Ayami juntamente com o Taiki também. Ou seja, o Taiki não nasceu talentoso, mas é um cara super esforçado no badminton. Então ele corre atrás do seu objetivo. Ele não é o tipo de pessoa que já tem o talento e que tudo precisa vir a favor dele, digamos assim. E é então que o Kyo diz pra ela que ele acha que tem uma diferença em o que é importante como um amigo e o que é importante como um parceiro romântico, como uma pessoa assim que você gosta. Então tem essa diferença. Ele olha a Hina como uma amiga, enquanto uma parceira romântica como a Shinatsu ele enxerga de outra forma. Porque mesmo o sentimento dele com a Hina poderia se transformar em amor, sim, mas pelo menos até o momento não teve nada que encantou nele, assim, quando ele olhou a Hina e falou assim, meu Deus, ela está linda, ela está maravilhosa. Não teve aquele tchum, né? Não teve aquele olhar tipo, nossa, teve aquele impacto. Em nenhum momento o Taiki teve isso acontecendo com ele. Só teve a Hina mesmo tentando fazer algumas investidas, mas sem sucesso. Deixou ele confuso porque ela é uma pessoa legal, porque ele gosta dela, né? Mas como amiga, ele não gosta como algo a mais. E aí vai uma decisão super assertiva do Kyo, porque aí ele diz, não tem nada que a gente possa fazer, a gente não pode mudar. O Taiki trouxe a decisão dele, ele fez a decisão dele, a gente tem que respeitar a decisão. E não importa o que a Ayami ou o Kyo façam, eles estão apenas de fora. E essa frase é importante por quê? Porque quando você está de fora, você pode até observar algumas coisas diferentes ali no meio do caminho, mas você não observa o que está dentro do coração do Taiki. Então ele tomou aquela decisão e é aí que voltamos para a cena do Taiki junto com o Haryu jogando ali o badminton. Essa parte é muito legal porque o Kyo respeita a decisão do amigo e simplesmente o entende, deixando que ele tome as suas próprias decisões. Isso que eu achei bem legal, sem se intrometer ali no assunto, porque não há nada o que fazer nesse momento. E é então que voltamos para a partida. O Taiki continua perdendo a partida, não consegue marcar pontos contra o Haryu, e aí ele vai tentando ler ali as suas jogadas, ao mesmo tempo em que ele vai pensando que, pô, mano, o cara melhorou mais ainda depois desse tempo todo que ele ficou me evitando, né? E eu tava treinando forte aqui e mesmo assim não consigo superá-lo. Ele tenta de todas as formas, mas acaba perdendo a partida, como eu tinha dito que aconteceria. Bom, ele não ficou super chateado, não teve uma discussão ali entre eles, mas eu gostaria que vocês reparassem na mudança
mudança do Taiki ao jogar com o Haryu. Dessa vez, ele não estava totalmente inseguro sobre seus saques, ele estava jogando com muito mais confiança e tentando. Então dessa vez ele perde, mas perde sem aquela insegurança que ele demonstrava em capítulos anteriores quando ele enfrentava o Haryu. Perceberam essa mudança no personagem? Talvez até possa ter passado batido, mas eu gostaria que vocês notassem isso. E é então que o Taiki pede mais um game, mas aí o Haryu fala: não, tô cansado, é o último dia, tô cansadão, não vamos jogar mais nada aqui não. E aí então começamos uma conversa super importante entre eles, onde o Haryu começa a desabafar pro Taiki e explicar pra ele que ele não queria jogar com o Taiki porque ele estava fugindo, e fugindo porque ele estava com medo de perder. Porque se ele perdesse pro Taiki, ele perderia toda a confiança que ele tinha. Ele já tinha perdido pro Ryodo, e aí o Ryodo foi embora, então tipo, já vai se formar. O Haryu ainda vai para o 3º ano, então ele tem mais um ano. Tem o ponto que ele perdeu pro Yusa, o Yusa que acabou perdendo pro Taiki. Então ele sente que se ele perdesse mais uma, e ainda mais pra uma pessoa mais nova, que ele sempre estava ganhando a todo momento, ele ia perder toda aquela confiança, sabe? Todo aquele orgulho dele seria espatifado por completo, mas ele ganhou, né? Então se ele ganhou, ele ficou meio feliz. E aí então que nós temos um painel com os 3 personagens e uma coisa super interessante sobre o Haryu, que ele não podia ficar a todo momento só fugindo do Taiki, uma hora ele teria que enfrentá-lo, né? Ele ganhou, beleza, só que mesmo assim ele precisava seguir adiante, quebrar aquele orgulho dele que foi ferido, né? Aquele orgulho mesquinho que ele tinha por ter sido derrotado pelo Yusa e também pelo Ryodo. Pegar esse orgulho todo, né, pegar o coração dele, todos os seus machucados ali por ele ter sido derrotado, ele pega ali todos os seus cacos que estão no chão, ele junta, mastiga tudo, absorve tudo que aconteceu e simplesmente se rasteja adiante, mesmo que ele não esteja muito bem. E nesse momento do painel é muito interessante porque temos 3 personagens. Nós temos o Haryu falando sobre ele mesmo, falando sobre seguir em frente mesmo quando você está totalmente destruído, que é a situação da Hina. O Taiki, ele diz a mesma coisa pro Taiki, porque é isso que ele precisa fazer, perder o medo, perder aquele orgulho besta que ele tem e seguir em frente. E quando ele diz isso pro Taiki, já tem um outro significado. Significa: pega esse orgulho que você tem, de tipo, esse medo que você tem, esse medo de perder, esse medo de ser rejeitado, e assim como as outras pessoas, por exemplo, que avançaram, que deram um passo adiante, como a Hina, como eu, como todo mundo, dê o seu passo adiante também. Então, a perspectiva que a gente tem do Haryu é diferente da perspectiva que o Taiki vai enxergar o que o Haryu tá falando. E isso serve pra Hina também, porque ela terá que seguir em frente. Então, eu achei isso muito legal. Nossa, cara, como essa autora trabalha muito bem a relação de todos os personagens. E é então que logo a seguir o Haryu explica que essa é a força. Quando você vai em frente, você com o seu orgulho quebrado, quando você tá todo espatifado e você mesmo assim, mesmo se rastejando, você tá tentando seguir em frente, mesmo que seja um passo de cada vez, mesmo que seja só 1 milímetro de passo, isso é a verdadeira força. É quando você caminha adiante. Então o Taiki fica super assim, tipo, caraca, essa é a verdadeira força. E aí ele começa a se imaginar como uma pessoa fraca, né? É o único que não vai adiante. Mas aí o Haryu coloca na cabeça dele: filho, você também é forte, você também é assim. E isso até chega a emocionar o Taiki ali naquele momento, porque mesmo perdendo, ele foi chamado de forte, ele foi chamado de uma pessoa que é boa, entendeu? É quando você tem o seu valor reconhecido. Então o Haryu ali, mesmo que ele tenha ganhado, ele reconhece o valor do Taiki, e o Taiki, ele começa a compreender: poxa, mano, eu realmente tenho valor, alguém viu valor em mim, assim como a Hina viu que eu era um cara muito legal, assim como o Haryu viu que eu era também, então eu posso tentar, eu posso seguir em frente. Então essa parte foi muito boa. A gente termina aquele dia, todo mundo tá indo embora lá do acampamento, o acampamento acaba, eles acabam chegando na escola, a Hina e o Taiki não trocam mais olhares, mas o Taiki sempre procura a Hina pra saber como ela está, né? Até porque ele é amigo, ele dá importância pra ela. E bom, a relação entre os dois promete ficar bem afastada por um tempo, até o momento em que eles dois possam conversar novamente em algum momento, alguma derrota do Taiki ou alguma vitória, alguma vez que a Hina ganhar ou ela perder alguma coisa e ele for ajudar ela. Então eles vão voltar a conversar, porém agora a gente vai ter muito mais foco, provavelmente na Shinatsu,
com o Taiki, enquanto a Hina tenta se manter distante dos dois, e provavelmente o Kyo pode acabar ajudando a Hina nesse momento, ajudando assim, conversando como um amigo, já que o Taiki não vai estar lá como amigo, até porque se ele conversar com ela seria como se ele estivesse dando ali um pouquinho de esperança, isso não faria bem pra garota. De toda forma, Shinatsu tá voltando, ela vai voltar ali a morar junto com o Taiki normal, tipo, welcome back, né, vamos voltar todo mundo junto, bem-vindo de volta, não sei o que, tá todo mundo ali feliz, e aí a gente encerra o capítulo com o Taiki, sim, como eu disse mais uma vez, tomando uma atitude com a Shinatsu. Eu avisei, o mestre do romance sempre acerta, porque ele pega e fala assim pra ela, olha, será que no próximo feriado a gente não pode sair junto e tudo mais? E aí termina o capítulo. Gente, que capítulo sensacional. Teve essa parte assim, do Haryu falando sobre seguir em frente, que essa é a verdadeira força, quando você supera a rejeição e segue em frente, segue adiante, mesmo que não tenha dado nada certo. E é aquela coisa, é você perder o medo e tomar uma atitude com relação ao que você deseja, o que você precisa, entende? E não é só seguir em frente, mas como também quebrar o medo, quebrar o orgulho que você tem ali de ser ferido pra tentar se arriscar a algo. E é isso que o Taiki faz nesse momento. Eu gostei muito como a autora de Blue Box traçou todos esses capítulos. E agora, o que deve acontecer ao seguir? Bom, seguinte, gente. Primeiramente, eu acredito que ele não vai se confessar pra Shinatsu logo de cara, né? Seria uma grande de uma surpresa se ele fizesse. Se ele fizer, ele vai acabar sendo rejeitado. Se ele não fizer, inteligente da parte dele, ele tem que esperar um tempo. Até porque ele precisa conhecer mais dela e ela também precisa, a plantinha precisa crescer. E não vai ser de um dia para o outro que isso vai acontecer. Por isso que a obra não está arrumando para o seu final. Mesmo que vocês imaginem agora, poxa, agora só ficou a Shinatsu, então agora ele vai tomar atitude, eles vão namorar e isso acabou. Não, isso daí vai demorar um tempinho, vai demorar para eles pensarem, os dois juntos, para tomar alguma atitude. Se o Taiki tomar, ele vai perder, mas é bom que ele já começou a tomar uma iniciativa, e isso já é, putz grila, muito legal, porque ele respeita o sentimento da Hina fazendo isso, porque se ele disse que ele gosta da Shinatsu, que não vai mudar o fato que ele gosta da Shinatsu, ele precisa também fazer alguma coisa pra levar esse sentimento adiante. Se ele ficasse parado, seria a maior trouxice do mundo. Só que nós ainda temos o Matsuoka nisso tudo. O Matsuoka promete atrapalhar o nosso casal, enquanto a Hina tá saindo de fora, tá entrando o Matsuoka junto com o Taiki, e agora o triângulo amoroso basicamente vai ficar entre Shinatsu, Matsuoka e Taiki. Embora a Shinatsu sinta alguma coisa pelo Taiki, o Matsuoka vai tentar de alguma forma atrapalhar esse meio de caminho. Eu acredito que o Taiki ele pode acabar levando um toco numa dessa, porque numa dessa ele pode tomar uma atitude um tanto quanto impensada. E aí nesse momento a Shinatsu ainda não está pronta, então ele pode levar um toco, mas o que não impede ele de continuar conversando com ela e eles começarem primeiro como uma amizade para depois terem de fato um relacionamento. Pelo menos é isso que eu acredito, né? Eu gostaria de saber a opinião de todos vocês. Vamos ver quando vai ser esse próximo feriado e as coisas prometem esquentar cada vez mais. Quero saber como a autora vai trabalhar a rejeição da Hina e tudo o que aconteceu com ela, como ela vai seguir adiante. Eu espero que não apareça logo de cara um personagem interessado nela, porque vai ficar muito batido. Eu quero que ela caminhe em frente por ela mesma e depois aí, quem sabe, ela se apaixone por outra pessoa. Outra coisa é a Yami. A Yami e Kyo começam a ter uma relação de amizade. E a partir dessa amizade é onde vai começar a surgir ali a pólvora. A pólvora vai estar ali e só vai faltar fogo para queimar nessa paixão. Bom, essas são as opiniões e análise aqui do Mano Joe. Espero o comentário de vocês. Tô indo nessa. Até uma próxima. Fui, valeu.